Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Há dois chamados, amados amigos, mencionados nas Escrituras. O primeiro é o chamado geral do Evangelho e o outro é o chamado efetivo, o chamado pessoal por meio do qual o homem é salvo. O chamado geral e universal traz grande conforto e encorajamento a qualquer alma em sua busca por salvação. Pela palavra de Deus, você, querido ouvinte, até mesmo você é chamado a vir a Cristo. Como sabemos disso? Porque Jesus ordenou a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você é uma criatura, não é? Então está incluso nessa ordem. O evangelho tem de ser pregado a você. Além disso, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Você é um pecador? Admite isso? Pois bem, de acordo com o texto, a palavra de fé deve ser endereçada a você. E você sente um fardo sobre a sua alma? Então, amado, o chamado do Evangelho destina-se a você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Sim, há muitos que estão sendo chamados assim também. Há ainda mais uma convocação que deve incluir você. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Deseja vir? Então, sem dúvida alguma, você está sendo chamado para vir a Cristo. Esse fato não deve encorajá-lo, pois, como já disse, Ele não o chama para fazer pouco de você ou sem a intenção de o abençoar. Ouça o chamado sincero, crie coragem e venha a Ele. Ninguém se sente incomodado em ir a algum lugar onde o convite é amplo e irrestrito. Visitei outro dia o St. Cross Hospital, próximo de Winchester, que alguns de vocês talvez conheçam. Lá dão um pedaço de pão a todos que batem à porta. Bati tão forte quanto pude. Por que não? Se dão pão a todos, por que eu não teria a minha parte? Assim, é claro, a portinhola se abriu e peguei meu pedaço de pão, bem como as pessoas que estavam comigo. É uma esmola dada até hoje a todos que chamarem. Nada fiz de humilde nem de especial. Aquilo foi tudo o que fiz, e recebi o pão como qualquer um que estivesse disposto a bater. Do mesmo modo, se o evangelho é para todas as criaturas, por que você fica pechinchando ou barganhando se quer o pão da vida? Por que precisa ficar criando questões e mais questões, se tão somente o que precisa fazer é pegar o pão que Jesus gratuitamente lhe oferece? Não use de escapatórias contra si mesmo, tal como não faria em questões materiais. Se uma propriedade lhe for dada por herança, é evidente que você não irá contratar um advogado para criar problemas ou inventar objeções ao testamento, não é mesmo? Por que então criar dificuldades para sua própria salvação, em vez de alegremente aceitar o que a infinita misericórdia divina tão graciosamente provê para todos aqueles que, com coração quebrantado e alma desejosa, estão prontos a agarrar o que Deus, o sempre generoso Deus, está pronto a oferecer? O convite é bem amplo e isso deve ser destacado. Ninguém jamais foi recusado. Há uma instituição de caridade famosa em Londres que traz em seu frontispício a inscrição: nenhum menino desamparado será jamais recusado aqui. Assim também poderíamos colocar na frente da grande casa de misericórdia de Cristo os dizeres: nenhuma alma desamparada será jamais recusada aqui. Eu disse, queridos amigos, que havia ainda outro chamado,
o chamado efetivo. É o chamado que o Espírito Santo dirige ao indivíduo e que quando chega não há como resistir a ele, ou caso se resista a ele por algum tempo, por fim se é vencido, de modo que o ser humano se vê obrigado a atender. Ó Espírito Santo, faz esse teu chamado esta noite. A 2 irmãos pescadores, Simão e André, Jesus chamou: sigam-me. Eles largaram suas redes e seguiam. Mateus estava sentado na coletoria de impostos, com sua pena de escrever atrás da orelha e seu livro de registros diante de si, quando Jesus, passando, convocou: segue-me. Mateus se pôs de pé e o seguiu de imediato. Outro coletor de impostos teve de escalar uma árvore, pois sendo de baixa estatura não conseguia ver por sobre as cabeças da multidão aglomerada Jesus que passava ali pelo caminho. Quando olhou para baixo, viu por entre os galhos folhosos o mestre passando próximo àquela árvore, o qual, avistando-o, o chamou: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Lucas 19:5. Zaqueu desceu rápido. Como poderia evitar? O Espírito de Deus havia feito seu chamado efetivo, e logo depois Cristo estava na casa daquele homem que daria prova abundante de desejar uma mudança real em seu coração. Oh, que o Espírito Eterno haja de modo semelhante com alguns dos aqui presentes, para que aceitem o chamado e sigam Jesus. Esse chamado, venha como vier, lança uma doce suavidade sobre a alma. O homem não consegue externar seu sentimento, mas se vê bastante diferente do que antes. Os nervos de aço do seu pescoço se suavizam, a fria pedra contida em seu peito se faz tenra, em carne. Ele escuta o evangelho que outrora desprezou. Ouvindo-o, medita, e é de fato muito importante fazer o homem pensar em si mesmo, em Deus, na eternidade, no céu, no inferno e no Redentor. À medida que pensa, vê a vida sob uma luz diferente, percebe que tem pecado, muito mais do que jamais imaginou, e ao constatar seu pecado, lamenta. Quase chega a desejar não ter nascido, por haver transgredido tanto como transgrediu. Seu coração se comove sob a força da lei de Deus, deixa de lado o orgulho e confessa estar cheio de impureza, iniquidade e erros. Junto com esse arrependimento, contudo, irrompe uma pequena esperança. Percebe que há salvação, que vale a pena recebê-la, e se pergunta: por que não? Vem então a fé, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e diz para si mesmo: se Ele é, e creio que é, Deus pode salvar até mesmo a mim. Crê e confia, e confiando, a escuridão que o envolvia começa a desaparecer. O homem obtém um pouco de luz, e mais um pouco, até que por fim proclama: eu creio que Jesus morreu por mim. Descanso minha alma em suas mãos traspassadas na cruz. Estou perdoado de meus pecados, salvo para sempre. Este, o homem que foi chamado pelo bendito Espírito de Deus. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon, e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.